vocês. Deixa eu tirar isso aqui. Tá. Estão vendo agora a minha tela? Ah, tá, deixa eu ver se eu consigo fechar um pouquinho mais pra cá. Vê que ficou melhor? Tá, por nada. Então tá, o que vocês lembram da aula passada? Alguém lembra de alguma coisa da aula passada, gente? Hã? O que nós falamos da aula passada? Cri, cri, cri. Professor não lembra nem do almoço de hoje, né? Como é que vai lembrar da aula passada? Alguém lembra do tema da aula passada? Ó, aula passada, nós começamos a falar sobre a gestão de compras, tá? Nós iniciamos, né, todo o processo, como é que acontece todo o processo de compra dentro da organização, tá bom? A gente falou também um pouquinho do que é a função de compras, como a pandemia, você lembra lá que eu falei das empresas que cresceram, nesse período de pandemia, quem que teve esse período de recessão, as novas formas de comprar, né, que alguns livros ainda abordam muita duplicata, fica abordando as questões de duplicata. E hoje em dia a gente usa mais o que, gente? Cartão de crédito, né? Pouco dinheiro em, como é que fala? Em espécie, utiliza-se mais de transferências bancárias. Então, há mais dinheiro eletrônico, né? A gente pode dizer assim, do que o dinheiro físico, dinheiro físico e duplicado, tá? E dando continuidade, hoje nós vamos falar sobre estratégia de recursos, né? De aquisição de materiais e patrimoniais, tá? O que hoje nós vamos falar, tá, gente? O que é estratégia? O capítulo de hoje traz um pouquinho de cálculo, né? Porque é necessário. Por que é necessário? Vocês precisam fazer um processo de tomada de decisão e fazer uma melhor escolha para a organização, correto? Para que a gente possa fazer uma melhor escolha, né? Para tomar uma posição estratégica, nós precisamos da maior quantidade de informação e transformar essa informação em conhecimento, tá bom? Então, a estratégia para aquisição de recursos materiais e patrimoniais, ela quer trazer vantagens competitivas para a organização. E alguns autores falam que esse assunto é um pouco polêmico, né? Por que seria um pouco polêmico todo esse assunto, né? Gente, é porque uma compra, né, uma estratégia correta de compra, nós podemos dar à organização, uma grande vantagem competitiva. Por quê? Ela vai, de um lado, ela pode produzir mais, tá? E ela ganha assim independente. O que é produzir mais? Ela pode produzir tudo que ela vai comercializar, correto? Então, ela pode produzir todos os seus componentes daquilo que ela fabrica. Eu vou falar de um aspecto bem específico aqui. Boa noite, Amanda. Seja bem-vinda, querida. Da verticalização que foi utilizado na fábrica de Henry Ford. O que Henry Ford fazia na fábrica dele? Ele fabricava desde a borracha,
que ia nos pneus dos carros, né, que ele fabricava, até os vidros, até os últimos parafusinhos que iam nos carros que a fábrica fabricava, tá? Então, o que é isso que ele queria essa independência de decidir tudo o que era produzido dentro da organização, tá bom? Então, gente, o que acontece? A gente, quando utiliza desse tipo de política, né, de estratégia, a gente acaba perdendo flexibilidade dentro da organização, tá? Porque se você for precisar de mudar, né, decidir, se você for precisar de mudar alguma estrutura, de algum componente dentro da sua organização, você vai ter que mudar o chão de fábrica da sua organização. Você vai ter que vender alguma máquina, você vai ter que vender algum equipamento, você vai ter que mudar a estrutura. Por isso que ele fala, o autor aqui, Petrônio Martins, fala que você acaba perdendo o quê? Você perde flexibilidade, tá? Agora, por outro lado, gente, se você decide, né, comprar de terceiros, né, em detrimento da própria fábrica, da fábrica, gente, o que vai acontecer? Você se torna dependente dessa fábrica que produz os equipamentos, né, que produz os componentes do seu produto final, tá bom? E aí, quando eu falo assim que alguns autores abordam, que é um assunto polêmico, né? Porque nós temos algo chamado variável custo. Custo dentro desse conceito, tá bom? Por que eu falo que é uma variável? Né? Não vai ter uma métrica muito correspondente. O que será mais ideal para a organização? Comprar ou fabricar todos os componentes. Tá? Por que eu falo dentro dessa métrica? Se eu perguntar para vocês assim, ó, me respondam, gente. É melhor uma indústria comprar todos os seus componentes ou ter essa dependência e terceirizar? O que vocês acham? Respondem aí, por favor. Uhum. Uhum. Depende de quais fatores, Amanda? Quais fatores você levaria em consideração? Uhum. Sim. Silvano, o que você ia falar, Silvano? Uhum. 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 Tinha até os parafusinhos, né? Alguém mais que dá opinião, gente? Pode terminar, Silvana. Uhum. Gente, assim, o que o Silvano falou, a Amanda falou, tá correto, porque assim, nós temos que avaliar o contexto mercadológico que a indústria, né, que a empresa está atuando, tá? Se é viável terceirizar tudo, é viável terceirizar partes, é viável não terceirizar nada, né? Alan, você vai falar alguma coisa, querido? Pode falar. Né? Então abre a câmera, pode continuar com a câmera aberta. Então, assim,
Essa decisão, quem vai tomar é vocês, gestores, que vão tomar. Para poder ver, e quem é esse termômetro que diz se vai se vai terceirizar tudo, partes, né, ou não vai terceirizar nada, tá? Então, além dos custos operacionais, que é o que nós vamos ver, nós vamos olhar para a parte dos estudos mercadológicos, tá? Para poder ter esse termômetro, né, do que nós vamos atribuir para a indústria, né, para a empresa. Vou dar uns exemplos para vocês, né? Já falei em algumas aulas, né? Riachuelo, Renner, algumas grandes indústrias dessas, elas mandam os insumos, né, para fora do Brasil para produzir a mercadoria e depois devolve para o Brasil, né? Eu achei muito interessante a reportagem que saiu sobre a empresa Hering, tá? O que a Hering está fazendo? Desde 2015, ela montou um chão de fábrica lá no sertão, tá? Lá no sertãozinho do Rio Grande do Norte. E a indústria lá, o chão de fábrica, não é dela. Ela terceirizou. Lá tem uma cooperativa, né? E eles administram esse processo de fabricação, né, das roupas da Hering, e depois ela compra a produção, tá? Então eu achei muito interessante porque ela não mandou para fora, né? Ela não está gerando emprego e renda em outro país, ela está gerando emprego e renda aqui no nosso país, entendeu? Então eu achei muito interessante o que ela está fazendo. Então, assim, partes do que é feito na Hering é feito na indústria dela e partes é terceirizado. Tá errado? Não. É o estudo mercadológico, as práticas de custos dela que indicaram isso, que é altamente viável terceirizar partes, tá? Então não tem uma métrica, né? Por isso que eu falei que não tem uma medida, uma métrica. Nós temos que estudar, verificar o que é melhor para a organização da qual nós estamos inseridos, tá bom? Vou passar o próximo slide aqui. Nós temos algumas estratégias dentro da aquisição, né? Uma delas aqui, gente, é a verticalização, né? Acabei até falando, né, do Henry Ford, né, do velho Ford. O que acontece na estratégia de verticalização? Gente, a empresa vai produzir internamente tudo que ela puder, tá? Por isso que eu falei do Henry Ford. Henry Ford, gente, aqui na Amazônia, ele tinha uma plantação de seringueiras aqui no Brasil, tá? Só para produzir uma borracha muito específica para os modelos de carro dele, tá? E aí, o que acontece, gente? Se der algum problema, né? Vou usar nos dias atuais, se desse algum problema na produção de borracha aqui, né, dentro do nosso estado, né, ou da parte amazônica, que era a plantação dele, o que poderia acontecer, gente? Ele poderia ficar sem o principal insumo para a produção dos pneus, né? Quem tem a parte da terceirização já não teria esse problema. Eu poderia simplesmente trocar de fornecedor e eu continuaria o meu processo de entrega, tá? Aí ele fala o seguinte, gente, quais são as principais, né? Quais são as principais vantagens? Ele fala que a gente tem essa independência de terceiros. Você vai desenvolver seu produto, você vai ritmar, vocês vão dar o ritmo da fabricação dentro das organizações e vai ter liberdade de mudar os planos, vai ter essa manutenção dos segredos industriais. Isso quer dizer, todo o desenho do produto de vocês, tudo que é feito, fica para vocês, tá? Os meus alunos que fizeram a disciplina de empreendedorismo, lembram lá que vocês assistiram o filme Joy, Em Nome do Sucesso? O nome do sucesso, lembram? Não lembram não, né? Quem lembra, gente? Ninguém lembra, né? Então tá, depois no próximo slide eu falo sobre ela, tá? E aí, o que ele fala das desvantagens, tá? Maior investimento em instalações, equipamentos, né? Por quê? Às vezes a empresa não tem um grande capital para poder investir em imobilizado, né? Ela não tem
estrutura financeira para estruturar a fábrica, né? Tá? Então, o que ele fala? Tem essa menor flexibilidade para alterar processos e incorporar novas tecnologias e flutuações da demanda. Então, assim, quem quer fabricar tudo dentro da organização tem que ter o que, gente? Capital para essas situações, tá? Ele tem que ter capital para suportar todas essas operações dentro da organização, tá? Então, dentro desses aspectos, dessa menor flexibilidade, né? Além de não conseguir, né, muitas vezes incorporar essas novas tecnologias, nem alterar os volumes, né, decorrentes das variações de mercado, ele vai fazer o quê? Ele vai trazer essas dificuldades para a organização, tá bom? Ficou claro, gente, essa parte da verticalização na produção? Sim? Põe um okzinho aí para mim, então, no chat. Ficou claro? Ou se tem alguma dúvida? Põe um ok, assim, ó. Eu já sei. Ficou tranquilo. Tá. Gente, já... Estelle, Alain, Wellington, Tamara, Jean, obrigada, tá? Na horizontalização, o que vai acontecer? Gente, a empresa ela vai comprar de terceiro o máximo que for possível, tá? Vai dizer que ela vai comprar tudo de terceiro? Pode ser. Pode ser que ela compre em partes de terceiro? Também pode ser, tá bom? Ela vai comprar ou contratar todos os serviços e produtos que elas necessitam, tá? Por exemplo, os grandes atacadões, né? Muitas vezes não, eles não produzem quase nada, tá? O que acontece? Eles pegam uma pequena indústria ou média indústria e vai lá, compra o produto deles e etiquetam com o nome deles, né? Aí eles fazem uma marca própria daquela empresa. Só que eles não produzem, eles só embalam, né, aquele produto que eles estão comercializando, né? Isso, quem é que está com o microfone aberto? Tá? Então, essa horizontalização, a gestão da empresa vai tomar essas decisões. Vou comprar tudo, vou comprar em partes. Como é que vai acontecer, tá? É a estratégia da empresa que determina o que vai ser feito, tá bom? Aí eu estava falando do filme Joy, né, em nome do sucesso. Depois, se você tiver curiosidade, quem não assistiu, assista. O que acontece lá no filme, né? A Joy, ela tem um produto muito bom, que é um esfregão, e ela não tem a indústria, né, para produzir esse produto, que é muito bom que ela tem. Aí o que ela fez? Ela pegou os desenhos dela, só que aí ela comete uns errozinhos lá, né, gente? Ela não faz todo o processo de patente, de produto, né? Ela não vou contar o filme não, que vai que alguém tem interesse de assistir, né? E aí, o que acontece? A empresa da qual ela terceirizou a produção, ela quis, né, se apropriar da produção científica dela, da descoberta do esfregão, tá? Então, dentro da horizontalização, uma das desvantagens, se você não cumprir toda a documentação necessária, todo o contrato dentro do jurídico acertadinho, o que pode acontecer, né? Lá nesse filme, ele deixa muito claro. A Joy quase perdeu o produto dela, o esfregão que ela tem, né? A ideia é que ela teve 2 esfregão por causa dela não ter feito as patentes necessárias, tá? Quais são as vantagens, gente? Aqui, redução de custo, né? A empresa lá vai produzir aquilo que a sua indústria precisa. Então, você vai economizar em mão de obra, em energia, em vários custos variáveis, vocês vão economizar dentro da organização, tá bom? Aí ele fala maior flexibilidade e eficiência, incorporação de novas tecnologias. Isso quer dizer o quê?
Gente, se aquela indústria que está fabricando para você não está atendendo mais os seus requisitos, às vezes ela não está tão atual, né? Ela não está com maquinária, ela não está se atualizando na mesma velocidade, né? Que o mercado propõe, você pode simplesmente fazer o quê? Ou propor para ela se atualizar ou quebrar contrato e buscar outro, tá? E aí ele fala, foco no negócio principal. Então, aquela empresa que vai produzir aquele componente, ela vai se tornar o quê, gente? Especialista na produção daquele componente. Entenderam? É uma indústria de pneus. Eles vão ficar especialistas em pneus. Entendeu? Desvantagens, né? Ele fala desse menor controle tecnológico, né? Desculpa. Aí, o que acontece, gente? Parte do lucro, que seria da organização, fica para quem está produzindo, né? Mas, gente, isso é algo de se esperar, né? Porque como é que eu sempre falo isso para vocês, né? Todo mundo que produz, que tem empresa, quer ter lucro, né? Ninguém vai produzir algo, né? Para não ter lucro. Então, assim, claro, ela vai pegar uma margem de lucro seu? Vai, porque ela está produzindo parte da sua produção. E aí ele fala que tem essa maior exposição. Por quê? As pessoas vão ter acesso à sua tecnologia, ao que é o seu produto, tá? Desculpa, gente. Então, elas vão ter essa maior exposição, tá bom? Ficou claro, gente? Dentro do que é a horizontalização? Sim? Não? Ou só na hora dos cálculos? Só na hora dos cálculos, né? Então, tá bom, deixa eu continuar aqui. Então, tá. Nós vamos começar agora a falar comprar versus fabricar, né? Porque nós falando aqui, né? Tem que ter algo muito concreto para que a gente possa fazer esse processo de tomada de decisão, tá bom? Porque, gente, dentro do que você decide, comprar ou fabricar, né? Então, assim, prestação de serviço ou não, tá? O que acontece? A gente tem que ter dados para que a gente possa tomar esse tipo de decisão. Então, como é que a gente pode tomar esse tipo de decisão dentro da organização? Através de informações, né? Então, como é que a gente coleta essas informações? Olha, eu trouxe aqui uma tabelinha para vocês, né? De uma empresa. Eu vou ler aqui, né? Que ele fala o seguinte, ó. A Veloz é uma empresa de médio porte, né? Localizada no Rio de Janeiro, que fabrica bombas para indústrias de petróleo, tá? Ela acabou de desenvolver um novo modelo de bomba de alta pressão com melhor desempenho. O gerente de projetos quer decidir se a Veloz deverá comprar ou fabricar o sistema de controle de nova bomba. Então, o que nós vamos calcular? Não é se essa empresa vai comprar ou se ela vai terceirizar tudo. Ela quer só calcular se o controle dessa bomba, tá? Se vai ser terceirizada ou se vai ser feita toda dentro da organização, tá bom? Então, aqui que nós temos aqui na tela, ó, o volume, né, que nós vamos precisar do processo A. Nós vamos ter 10.000 unidades ao ano, processo B, 10.000 unidades ao ano, e comprar nós vamos precisar de 10.000 unidades ao ano, correto? Os custos fixos nós vamos ter de 100.000 para o processo A, 300.000 para o processo B, tá? Custo variável por unidade, tá? R$ 75,00 para o processo A, R$ 70,00 para o processo B e 80 para o processo de compra, tá? Vocês viram aqui que, no caso, se você comprar, a empresa não tem os custos fixos, tá? Ela só tem as unidades e o custo variável, que é o quanto que a empresa vai comprar, tá bom?
Gente, então o que vai acontecer? Nós vamos analisar agora se a empresa vai utilizar do processo A, ou vai ser do processo B, ou comprar, tá bom? E qual é o volume de produção anual, né, que a Veloz vai deixar de comprar e vai fabricar? Por exemplo, o que o autor quer dizer? Até uma X quantidade, até 10 mil unidades, é viável para a empresa terceirizar essa compra, né? Terceirizar ou comprar. Acima dessa quantidade, é altamente viável para a organização. Mas quem é esse X aí? Qual é esse valor que nós precisamos saber, né? Para poder tomar essa decisão, tá? Aí ele fala aqui, ó. Em que volume de produção anual, né, deve a Veloz mudar do processo A para o processo B, tá bom? Então, a gente vai ter a fórmula aqui, ó, ficou bem pequenininha, né? Mas aqui acho que dá para vocês verem. Estão vendo aqui meu mouse passando, né? Aqui, ó, custo total vai ser igual a custo fixo, né? Mais custo variável vezes o que de quantidade, tá bom? Então, o que vocês vão fazer aqui? No processo A, vocês vão pegar os 100 mil do custo fixo, mais, aí vocês vão fazer isso aqui primeiro, tá? Essa multiplicação. Os 75 mil, ou 75 reais, tá? Pela quantidade que é de 10 mil unidades, tá bom? Quem tá com a calculadora aí em mão? Alguém tá com a calculadora? Tá? Então, faz aí, Silvano, por favor. R$ 75 vezes isso. 10 mil unidades. 10 mil unidades. Isso. Mais isso. Isso. Então, o custo total do processo A é de 850 mil, tá bom? Anotem aí esse valor, tá? Para o processo B, como é que vai ser feito? Gente, o cálculo, a memória do cálculo é a mesma, né? A gente vai fazer R$ 70, né? Que multiplica as 10 mil unidades do processo B. Deu quanto aí, Silvana? Deu 1 milhão, tá? Então, o custo total do processo B é 1 milhão. E comprar, gente, é mais fácil, né? Nós vamos pegar R$ 80 vezes os 10 mil. As 10 mil unidades. 800 mil. Com esses três valores aí, vocês como gestores, qual decisão vocês tomariam? Olha aí. O Silvano primeiro falou o primeiro valor, né? Vamos colocar aqui. O primeiro valor foi 850 mil, né? O Silvano. Ano, né? O segundo foi 1 milhão. Isso, tá? B. E comprar, né? Deu 800 mil, né, Silvana? 800 mil. Tá? Com essas informações aqui que eu passei para vocês, não fica muito mais fácil o gestor fazer um processo de tomada de decisão? Fica, não fica? Fica, não fica? Uhum. Sim, tá? Então, aqui vocês têm dados, né? Tem informações e conhecimento para que possa transformar esse conhecimento em decisão, tomar uma decisão dentro da organização. Aqui não precisa nem de falar, né? Que o que é melhor aqui, gente, para a organização? Vale a pena, gente,
Vale a pena a empresa produzir nesse caso? Não, né? Tá bem explícito que não, tá? Quer ver o próximo slide? Tá? Então, aqui o que nós vamos calcular, né? O ponto de equilíbrio entre produzir, né? Pelo processo ou comprar. Então, agora, nós vamos calcular qual é o ponto de equilíbrio. Isso quer dizer, a partir de quantas unidades é mais viável para a organização ela mesma produzir ao invés de comprar, tá? Então, como é que nós vamos fazer aqui, ó? Então, o custo total dentro do processo A, que é o primeiro que nós vamos analisar, nós vamos pegar 100 mil, né? Mais 75 que multiplica Q, igual a 80 vezes Q, né? Aqui, gente, é aquela velha regrinha, né? Aquela equaçãozinha de segundo grau. Não, equação não é a de segundo grau. O que a gente faz, né? Joga o 75Q para o lado de cá. A gente faz menos 75, né? 100 mil é igual a 5, né? 5Q. E depois a gente multiplica, ou divide 5 por 100 mil por 5, tá? Entenderam ou não? Não? Sim ou não? Tá? Então, gente, a partir de 20 mil unidades, quer dizer, a partir do momento que a empresa necessitar acima de 20 mil unidades, é interessante que ela produza, tá? Pelo processo A. Quer perguntar, Núbia? Pode perguntar. Só que aqui, isso, é mais 75. Só que o que você vai fazer aqui? Você vai fazer assim, ó. 100 mil. Vai ficar assim, igual. Aí você vai jogar o 75. Deixa eu ver que lado que vocês estão vendo aqui. Para a direita, né? Aí vai ficar assim, 80Q menos 75Q. Né? Aqui, eu vou mandar para vocês. Vai ficar essa equaçãozinha aqui, tá, ô Núbia? Aí vai ficar 100 mil igual a 5Q, né? Compreendendo? Depois, um pouco. Qualquer dúvida aí pode perguntar. Sim, sim, vai sim. Eu vou deixar para vocês os slides, tá bom? E a aula eu tô gravando a aula para vocês também. Qualquer coisa é só rever a aula, tá? Tranquilo? Tá? E aí, vou mandar. Depois vocês me solicitam um e-mail, que aí eu vou gerar ele um link, aí eu vou dar acesso para vocês dentro do meu Drive. Aí vocês baixam direto do meu Drive para o computador de vocês, tá? O computador, celular, tá bom? Só terminar o cálculo aqui, tá, Núbia? Então, a gente vai ter o 100 mil dividido para 5, que é igual a Q. E aí, a gente vai chegar isso aqui, que é igual a 20 mil unidades por ano. O que quer dizer essas 20 mil unidades? A partir, né, acima, até de 20 mil acima, a empresa já não é vantagem para a empresa comprar, tá? Ela não é vantagem comprar, ela é vantagem que ela inicie o processo de fabricação, que ela produza, tá bom? Tá. Esse 100 mil é é o custo fixo por ano da organização do processo A. Isso, tá lá naquela primeira tabelinha. Não tem uma primeira tabela que eu passei para você? Que estava assim, processo A, 10 mil unidades, tá? E custo fixo, 100 mil reais. Então, esses 100 mil reais aqui, é os 100 mil reais do custo fixo,
tá? Tá lá na tabelinha, tranquilo? Aí, o que vai acontecer aqui? Agora eu quero saber o que é interessante para a organização. Eu vou produzir pelo processo A ou pelo processo B, né? Então, aí o que eu vou fazer? Gente, aqui é a mesma memória de cálculo, né? Esse 100 mil aqui é o custo fixo do processo A e esses 300 mil aqui é o custo fixo do processo B, tá? Aí aqui eu vou chegar a 40 mil unidades ao ano, tá bom? Isso quer dizer o quê? Gente, entre 20, tá? Entre 20 e 40 mil é melhor para a organização produzir pelo processo A. A partir de 40 mil unidades, aí sim é interessante que a empresa faça pelo método B, tá? Ficou claro? Vocês compreenderam, gente? O que vocês vão fazer com esses numerozinhos na hora que eu pedir para vocês analisarem, né? Então, olha, até 20 mil unidades, né? É interessante comprar nesse modelo de indústria, tá? Acima, né? De 20 mil unidades até 40 mil unidades. É interessante pelo processo B, tá? E acima de 40 mil. Ô, gente, eu escrevi errado aqui, ó. Não é processo B, não, é processo A, tá? Aqui, ó. Deixa eu ratificar aqui, ainda bem que eu vi, ó. Tá vendo essa aqui que eu tô grifando? Vocês estão vendo? Processo A, tá, gente? Desculpa, digitei o B errado. Compreenderam aqui, gente? Essa aqui, ó, que eu tô marcando, vocês estão vendo? Oi? Tá vendo isso aqui? Tá? Esse aqui eu digitei errado, vocês me desculpem, tá? Leve em consideração esse aqui, ó. Acima de 20 mil unidades até 40 mil, o ideal para a organização é pelo processo A, tá bom? E acima de 40 mil unidades é o processo B, tá? Então, o que nós fizemos aqui? Nós transformamos essas informações em conhecimento e esse conhecimento em estratégia para a tomada de decisões, tá? Então, assim, se vocês olhassem a primeiro modo, né? Lembram lá o primeiro slide? Primeira decisão que nós tínhamos tomado, né? Era fazer o quê? Era comprar, não era isso que a gente tinha decidido? Foi, gente? Né? Isso, a gente tinha decidido. Isso, Alan. A gente tinha decidido comprar. Agora a gente precisa comprar em todos os processos? Não, né? Você viu aqui? Então, cada movimento que a organização for fazer, né? Cada demanda que ela for atender diferente, ela vai ter que utilizar de uma estratégia diferente dentro da organização. Então, ela vai ter que mudar. Ela vai ter que deixar de comprar, ela vai ter que produzir. E aí, ela vai ter que mudar até a metodologia de produção para que ela atenda e ela tenha lucratividade. Gente, ficou claro essa parte? Tem dúvida? Vamos perguntar. Quem tem dúvida? Fale, Núbia. Ah, tá. Só na hora desse. Sim, com certeza. Tá? Ok. Gente, se vocês ficarem com dúvidas, pode me interromper na hora que eu estou falando, pode perguntar, tá bom? Fiquem à vontade, tá? É por isso que eu quero essa dinâmica da gente fazer live, por isso, tá? A gente fazer esses encontros ao vivo, para que eu possa ir explicando e surgindo dúvidas, vocês perguntando, tá bom?
Só na hora do exercício, certinho. É o que mais acontece, né? Tá? Segundo ponto aqui, vamos falar sobre leasing, né? Locação, o arrendamento mercantil, leasing, né? Que alguns usam essa terminologia, tá? O que acontece, gente? Vocês sabem a diferença entre arrendamento mercantil e um contrato de aluguel? Vocês sabem? Quem sabe? Uhum. Uhum. Por aí, por aí. Quem mais? Hum. Uhum. É. Uhum. Isso mesmo. Certinho, tá? O leasing da Eucatura acontece desse jeito, tá? Só que aí, por exemplo, vou dar diferenciação, né? Um contrato de aluguel, ele pode acontecer entre duas pessoas físicas, né? E ter validade jurídica. Gente, eu tô falando dentro do âmbito jurídico, tá bom? E o que é um arrendamento mercantil? Quando a gente fala da termologia arrendamento, eu estou falando o seguinte, de um acordo contratual em que uma empresa cede a outra a utilização de um bem. Então, isso aqui vai ter o quê? Sempre atrás do arrendamento, né? Sempre tem o quê? Uma empresa prestando serviço para uma outra empresa ou uma pessoa física, não tem problema, tá? Mas quem faz esse início de contrato, né, de acordo contratual no arrendamento mercantil, gente, uma das características é isso, é acordo contratual. Então, arrendamento, a gente está falando de acordo contratual, tá? E que essa empresa vai ceder para ela, para outro, né, a utilização desse bem, tá? E quando ele fala na terminologia mercantil, do que ele está se referindo? Gente, é destinado a comércio, tá? Não pode. Por isso que a diferença eu falo, do contrato de aluguel, né? O mercantil, a atividade do contrato de arrendamento mercantil, ele tem essa característica, é para a comercialização, né? O Clayson falou assim, o leasing que existe na Eucatura. Então, uma empresa tem os ônibus e ela aluga, né? Aluga não é esse termo. Ela faz um arrendamento, um leasing para a Eucatur para ela utilizar durante 20 anos, tá? Então, é de empresa para empresa e ela tem essa destinação de comércio, tá? Pode ser bens móveis, podem ser imóveis, tá bom? E tem uma lei aqui no Brasil muito específica que rege toda essa parte, né, da contratação, tá bom? O que acontece também dentro do arrendamento mercantil? Gente, a gente tem o que é o financeiro e o operacional. Quem fecha um arrendamento mercantil financeiro, ele está sinalizando para o arrendatário que no final do contrato ele tem interesse de ficar com o bem imóvel, né? Ou o imóvel que seja, tá? Depois, até inclusive, tem alguns autores que abordam o cálculo, né? E até a própria legislação permite abatimento parcial do que foi pago durante o contrato, tá? No valor final do bem, tá? Mas isso tem que estar lá no contrato, tá, gente? Não pode ser, só de boca, não. Tem que estar muito bem redigido lá no contrato. Então, o arrendamento mercantil financeiro, o que acontece? Ele permite, ele te dá essa abertura para que no final do contrato você possa comprar ou não, tá? Eu acredito, Clayson, que o lado da Eucatur não seja o financeiro, tá? Ele opere numa modalidade chamada operacional, tá?
O do operacional é o seguinte, o dono, né, o arrendatário, gente, ele sabe que no final ele não vai ficar com o bem, tá? Isso quer dizer, o cliente não tem interesse nenhum em ficar com aquele bem que ele utilizou durante todo o período, tá? Porque, gente, lógico, né? Você usou durante um ônibus durante 20 anos, ele já começou a dar muito mais despesas do que receita para a organização, tá? Aí ele fala, gente, ó, aqui o autor traz essas vantagens e as desvantagens, né? Ele fala que as desvantagens, o arrendatário não pode depreciar o bem, né? Devolução do bem no fim do arrendamento, né? E ter aprovação do arrendatário para introduzir modificações no bem arrendatado, tá? Essas são as desvantagens. E vantagem, gente, ó, o que acontece? Mais fácil que fazer um lease, né? Conseguir um empréstimo, você alocar, né? Arrendatar aquele imóvel para a sua empresa. E não existe grande desembolso inicial. Então, isso quer dizer, com o próprio lucro da organização, você pode ir pagando, né, a alocação, né, o arrendamento mercantil da organização. Tá bom? Gente, ficou clara essa parte? Dúvidas? Não, tranquilo? Tá? Então, gente, aqui o autor fala, ele aborda, né, a questão de ética em compras, né? Tá? Porque, gente, questão de ética em compras, ela está muito mais correlacionada, gente, a comportamento humano, né? Então, assim, não é muito, nós não vamos mergulhar, né, no caso, nesses aspectos, né, dentro da disciplina que nós estamos estudando, tá bom? Então, o que eu quero trazer? Ética em compra, né? Eu quero lembrar vocês desse código de conduta ética que se faz necessário dentro das organizações. Quais são o que fez, né? O que originou a necessidade, por exemplo, um fornecedor dá um brinde e o outro não dá? Será que isso não está influenciando o seu funcionário, né? Quem é responsável por compras, tomar decisões baseado, né? Assim, eu vou comprar do fornecedor X porque ele, né, entrega brindes aqui na organização, ele me favorece de alguma forma. Então, assim, quando vai se elaborar o código de conduta ética, que isso é assinado logo quando você contrata esse funcionário, isso tem que estar explícito lá, tá bom? Para que eles compreendam o que eles não podem fazer, né? Professora, e as canetinhas, né? Gente, caneta, né? Aqueles brindes de caneta, é uma outra modalidade, que lá são estratégias de divulgação. Por exemplo, eu tenho uma caneta aqui, ó. Aqui, que é distribuída. Estão vendo a caneta? Não? Sim, estão vendo. Então, essas canetas assim que vem, essa logomarca, ou vem, deixa eu achar aqui uma outra, tipo, deixa eu ver essa aqui. Ó, essa aqui, tá vendo? Então, por que elas são distribuídas? Elas fazem parte da estratégia da organização. Isso aqui é parte da estratégia. Então, não é uma caneta, né, que é para, por exemplo, influenciar a tomada de decisão dentro da organização, entendeu? E tem muito que, gente, esse código de ética dentro da organização ser tanto válido para quem faz o processo de venda, quanto quem faz o processo de compras, tá? Tem algumas empresas que têm a política o seguinte: se a empresa ganha brindes no decorrer do ano, o brinde não fica para o funcionário que ganhou, tá? Não estou falando de um brinde de caneta, assim, estou falando de brindes grandes. A empresa guarda e quando está no fim do ano, quando tem aquelas confraternizações de Natal, a organização faz o quê? Ela sorteia entre os funcionários, tá?
aqueles brindes que ela arrecadou. Que ela arrecadou não, gente, desculpa. Que ela ganhou durante todo o ano, tá? É uma política, é uma forma de barrar, né? Coleguismo, né? Umas coisas assim para que não possa favorecer. Por que a gente fala dentro desses aspectos? Gente, é porque toda compra e toda venda dentro da organização, ela tem que ser extremamente estratégica, né? Não é um brinde que vai, assim, determinar, né? Se eu vou comprar de X ou de Y. É a estratégia da organização que vai fazer esse processo, tá? Então, para que vai servir o código de conduta ética dentro da organização? Gente, é para desencorajar mesmo quem está à frente de compras e vendas, né? De receber esses brindezinhos, né? Dos seus fornecedores, dos fornecedores em geral, tá? Para que possa haver essa conduta ética, tá? Também vetar, ou, né, não é bem vetar. O que pode ser feito para esses almoços de negócios, né, que você sai com seus clientes em potenciais, né? Você vai pagar o almoço todo? Como é que vai ser? Ou ele vai pagar uma parte, você outra? Então, dentro do código de conduta ética da organização, isso tem que ter, tem que estar explícito, tá? Professora, é só sobre brindes que isso cai? Gente, tem outra coisa que às vezes acontece, muito feio, né? Mas acontece, é venda de informação. O autor ainda fala assim, manuseio de informações, tá? O que acontece? Alguns funcionários, para ser privilegiados, às vezes passam informações, né? Lá para o vendedor ou para o comprador em potencial, tá? E aí acontece o quê? Ele tem aquela informação privilegiada, então ele pode fazer uma proposta melhor do que aquele que não tem aquela informação inicial, né? Vocês têm algum exemplo? Me falem aí. Dentro de conduta ética, já aconteceu alguma coisa com vocês? Dentro do ramo que vocês atuam? Uma coleção. Tamara, eu vou nem mostrar. Não, vou mostrar. Será que eu mostro? Será que eu mostro? Olha aqui, peraí. Olha, peraí. Vocês vão falando das experiências de vocês, eu vou terminar de achar as canetas. Olha. Espera um pouquinho, tem mais, gente. Vocês não têm noção da quantidade de... Olha. Canetas. Ó, microfone. Não vou pegar o resto não, tá, gente? Vamos ficar só nessas mesmo, né? Não vou abrir outra caixa que eu tenho não, tá bom? Tem outra caixa de caneta que eu não vou mostrar pra vocês hoje, não. Deixo para um outro momento, tá? Hoje não, tá? Tenho muitas canetas, vocês não têm noção. Deixa quieto. Tá bom? Gente, alguma dúvida? Tirando a louca da professora das canetas e das coleções em geral. Ainda não. Ainda não, Jean? Uhum. Isso. Sim, sim. Isso. Não. É só esse exemplo. Todo exemplo, o que vai acontecer? Vocês vão calcular, tá? Aí por quê? Como é que eu vou falar? Cada exemplo, ele vai flutuar o quê? O custo fixo, flutuar o custo fixo, não, gente, desculpa. Vai flutuar o custo variável, entendeu? Conforme vai flutuar o custo variável, vai flutuar também as demandas por unidades, tá? Então, essas quantidades, elas não estão engessadas, tá?
elas vão flutuar junto com as quantidades do custo variável. Por isso que eu iniciei a aula falando, né? Lembro, falei, gente, a questão de estratégica de comprar ou produzir, a gente leva em consideração estudos mercadológicos e a questão dos custos. Os custos, Nathan, tem um impacto muito forte dentro da organização, né? Ela vai determinar se a empresa vai ter lucro ou vai ter prejuízo. Compreendeu, meu querido? Sim. Isso. Então, vai ter um parâmetro de comparação, tá? Então, assim, no exercício vai ter esse parâmetro de comparação. Mas eu sempre gosto de colocar exercícios que traga em unidades, em quantidades, porque fica mais fácil de vocês fazer esses processos de comparação do que a gente tratar em valores. Entendeu, Nathan? Você entendeu? Tá? Nós vamos tratar em quantidades. Gente, mais alguma dúvida? Algum questionamento? Núbia, quer falar alguma coisa, minha querida? Não? Então tá, joia.